Boa noite. A convidada de um olhar sobre o mundo de hoje é a Monja Coen. Já muito conhecida, o novo livro com Leandro Carnal na lista de best-sellers, O Inferno Somos Nós, ela dispensa a apresentação, o que para nós será um tempo precioso a mais para ouvi-la. Quero lembrar antes apenas que está fazendo 35 anos neste mês que ela entrou para o mosteiro feminino de Nagoya, no Japão, de onde saiu Tokuzo, ou monja especial, 8 anos depois. O que traz Monja Coen a um programa de política internacional? Explico. Os budistas que conheço, entre eles até minha mulher, não matam nem um pernilongo que os estejam picando. São da paz. Há meses, a minoria muçulmana Rohingya foge de Mianmar, antiga Burma, para Bangladesh. Foge da perseguição, estupro em massa, medo da escravidão e da morte. As casas incendiadas. Quem a põe para correr é o exército e governo de um país em que 95% da população é budista. Pode isso, Monja Coen? O fato do país ser budista não significa que as pessoas que estão lá praticam o budismo. É como no Brasil todos se dizem católicos, mas nem todos seguem a tradição católica. É um nome só que se dá. Então eu acredito que as pessoas que estão cometendo esses atos, elas estão representando o governo, elas são forças militares. Como o país esteve muito tempo sob um controle militar que criou a discriminação, aumentou a discriminação e o preconceito, de um país que é um dos mais pobres do mundo, não é isto? Com muita negligência. Então a questão não é religiosa, pelo que eu entendo. O fato de que eles se dizem budistas e é um país que é registrado como budista não significa que eles praticam o budismo. Como você falou, sua esposa e eu também não matamos nem um pernilongo, nem uma barata. A gente afasta, mas não mata, evita matar. Eu em casa sou encarregado de capturar e pôr para fora qualquer inseto que perturbe. Mas, Monja Coen, a gente vai voltar a isso num minuto. Sim. Antes, só para que os telespectadores tenham ideia do que se passa em Mianmar, que é a antiga Burma, nós vamos passar aqui um filme feito pela ONU. Muito bom. De 2 minutos, é rápido. E depois a gente volta a conversar. I call on the Myanmar authorities to suspend military action, end the violence, uphold the rule of law, and recognize the right of return of all those who had to leave the country. É duro ver essas cenas e olha que já vi muitas outras. Essa aí até está bastante moderada. Eu quero voltar ao ponto em que nós paramos, que foi uma correção, né, de que ser um país budista não significa que sejam budistas os autores da violência que está sendo perpetrada. Sejam praticantes. Sejam praticantes. Que sigam
os ensinamentos, né? Às vezes é budista apenas no nome, porque nasceu numa família que se diz budista há tantos anos que já nem sabem mais o que é. E estão representando forças do governo, né? Então, pelo que eu entendo, é o governo que está mandando eles irem lá queimar, não não são as forças militares? Tem uma coisa estranha. Tem a líder civil do país, Sim. é aquela Nobel da Paz. Vou ter que ler o nome dela, Aung San Suu Kyi. Sim. Ela foi proposta para o prêmio Nobel pelo Václav Havel, da Tchecoslováquia, e a instituição aceitou e ela foi aclamada Nobel da Paz. E ela ficou 20 anos presa, prisão domiciliar, decretada pela junta militar. Ao sair, houve uma eleição e ela ganhou. Foi vitoriosa, só que ela não fez nenhum discurso, absolutamente nada, em prol dos Rohingyas. E o mundo começou a cobrar, a ponto até de sugerirem retirar o Prêmio Nobel da Paz dela. Pode ser que ela não estivesse falando para manter-se no poder e no momento mais adequado, então aparecer. Agora, essa Aung San Suu, ela é viúva de um grande estudioso de budismo tibetano. O pai dela também foi um budista praticante. E ela, quando eleita, ela foi fazer o seu primeiro discurso no local mais sagrado dos budistas em Burma. Então, tá certo, talvez os budistas não estejam envolvidos, mas um país dominantemente budista teria que ter algum tipo de reação que eu acho que essa junta militar não está permitindo. E se tem 95% de população budista, muitos devem estar no exército também, embora não seja a profissão melhor para o budista, né? Não, nós temos várias coisas. Primeiro, porque o fato de ser budista não deixa de ser um ser humano. Claro. E nós, seres humanos, somos falíveis. E nós somos muito possíveis de manobras, de manipulações, de pensamentos e de atitudes e de ódios, de raivas e de acessos de violência. Isso é da natureza humana se ela não for bem treinada, se ela não for bem orientada. Então, o fato de que o país é budista e de que esta população é budista, eu posso comparar com alguns dos nossos situações aqui no Brasil, em que nós temos alguns policiais que são muito violentos e alguns deles muito religiosos. O fato de que ele é um religioso não tira dele a violência, de uma tradição espiritual como o cristianismo, por exemplo, que prega a não violência. Que o fundador dessa ordem morre crucificado dizendo que perdoai os outros que não façam e não que vá se vingar. E nós temos hoje em dia pessoas que falam exatamente o oposto disso, que se propõem em nome de Cristo, está invertendo os papéis. Então, dentro do budismo, nós temos o princípio, um dos preceitos principais é não matar. Não matar nem a si mesmo, nem o suicídio, nem matar outros seres. E a gente diz não matar Buda, não matar a sua capacidade iluminada de percepção da realidade. Não matar a sua condição de ver com olhos mais amplos o que está acontecendo e como atuar para minimizar dor e sofrimento. Então, o que você fala é muito pertinente. Como que um prêmio Nobel da Paz, que é de uma família budista, de eruditos budistas, que conhece a tradição, que provavelmente tinha parentes que eram praticantes, que provavelmente praticou também, se aquieta nesse momento. Porque quem silencia concorda, né? Quem cala consente. Então, ela está permitindo que isso aconteça sob seus olhos, sob sua direção, sem tomar nenhuma atitude. Que forças a impediriam de tomar, eu não sei. Como que este país está organizado, também não sei. Como que nós criamos discriminações e preconceitos para grupos mais pobres, mais simples, e acho interessante falar que são apátridas, quer dizer, eles não têm pátria. Não tem. São 147 etnias em Mianmar.
e a Rohingya é a menor de todas. E a perseguida, né? As outras não. Mas eles não são originais de Mianmar, eles vieram de algum lugar. Eles dizem que sempre estiveram ali. Aham. E o governo militar acha que eles são de Bangladesh, de outros lugares, de áreas muçulmanas. Que também é um país muito pobre, né? É. E está absorvendo quase todos Aham. que estão fugindo para lá. E você nunca foi para perto de Mianmar, nem Mianmar? Não. A minha prática toda foi no Japão. O meu treinamento monástico foi todo no Japão. Eu acho que a diferença que contrasta é que a gente se acostumou a que budistas sejam paz e amor, né? E isso não existe, isso na tradição cristã, né? Lá você dá outra face. Existe, eu me lembro na época do Vietnã, monges se auto-imolando, pegando fogo nas ruas, os jornais davam fotos grandes, né? Isso é um suicídio, é uma violência. É o Buda matando o Buda, né? Então, existem umas possibilidades disso acontecer e foi o que esses monges vietnamitas faziam. Existem alguns textos sagrados que dizem que você pode oferecer a sua vida a Buda, ao universo, no momento em que isso sirva para alguma coisa. Então, o que os monges vietnamitas faziam? Eles queriam chamar a atenção do mundo sobre o que estava acontecendo no Vietnã. Foi muito impressionante mesmo, foi uma das coisas que me levou a pensar o que é budismo, como é que alguém pode ficar sentado, quieto, em meditação, pegando fogo. Uma coisa é as pessoas que põem fogo no corpo e saem correndo, né? Agora ficar sentado e morrendo, né? Morrendo e se queimando, que é uma coisa dolorosa, eu pensava que capacidade de controle é este, de autocontrole. E isso chamou muito a minha atenção na minha juventude. Mas não é recomendado. Sua Santidade o Dalai Lama, há um tempo atrás, depois da invasão da China e das questões, os jovens queriam ou se matar ou queriam criar uma revolução contra os chineses e que ele proibiu terminantemente. Então, neste momento em que nós estamos vivendo, as lideranças budistas não são a favor nem da autoemulação, do suicídio, que é diferente de quando uma pessoa vai matar e mata outras pessoas juntas. Os monges morriam sozinhos, eles jogavam gasolina e chamavam a imprensa para assistir o seu gesto em favor de que parasse a guerra no Vietnã. Então, era um movimento pedindo que houvesse paz. É um movimento extremo que a gente também não recomenda. É muito perigoso falar isso, porque há pessoas que entendem de outra forma, né? No mundo em que eu vivi, no Oriente Médio, o homem-bomba, ele se mata levando uma porção. Pois é. E vai atrás de uma promessa de ter um harém cheio de virgens, né? Não é. E leva um passaporte direto para o céu, no bolso dele. E os parentes passam a ganhar um salário para a vida. Nossa. Bom, já vou parar um pouquinho só por um intervalo e a gente volta, porque tem um aspecto muito interessante também, que é o contrário, os monges que trabalham pela paz. Sim. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Já voltamos. Estamos de volta com o Olhar sobre o Mundo, recebendo hoje a monja Coen, e o assunto é o budismo e violência que nunca se encontram, ou se encontram às vezes. Sim. Nós estávamos falando dos Rohingyas e fizemos uma separação entre um país budista, mas cuja população não participa diretamente da violência contra os Rohingyas, mas tem algumas nuances, como a líder civil ser uma budista tradicional e que tem visto o que acontece em silêncio. Mas, enquanto estávamos
No intervalo, eu pude conversar com a monja sem a presença de vocês todos, telespectadores, e chegamos à guerra Japão-China. E aí sim, até monges foram para o fronte. Foram convocados e foram para o fronte. E um deles é uma pessoa muito interessante, ele foi ferido durante a guerra, voltou para o Japão e ele começa um movimento pela paz. Chamava-se Sawaki Kodo Orochi. Sawaki Kodo vai ser chamado Homeless Monk, ele é aquele que nunca quis ter um templo, uma sede própria, porque ele viajava pelo Japão inteirinho ensinando as pessoas a fazer meditação, dizendo que a meditação, o zazen, era um caminho para que as pessoas despertassem e nunca mais fizessem a guerra. Uma pessoa muito interessante. Então, o fato dele ter ido à guerra, ter vivenciado a guerra e ter sido ferido, fez com que ele se transformou num homem de paz. E muitos monges, depois da Segunda Guerra Mundial também, que foi uma coisa bem drástica, bem difícil, que os monges também estavam envolvidos, poucos deles não ficaram diretamente envolvidos, alguns deles foram morar nos Estados Unidos, que era o país inimigo. Era o país que conquistou. E a proposta deles era exatamente trabalhar o inimigo, aquele que me atacou, não querer mal a essas pessoas, compreender essa sociedade e levar para essa sociedade o que eles acham e consideram, e eu também considero, um caminho de transformação social muito importante, que é a meditação, que é a capacidade de você ver a realidade não só dos seus parâmetros pequenos e mesquinhos e medíocres, mas essa expansão de consciência que eu tive no Jornal da Tarde, quando trabalhei lá com você há muitos anos, que achei extremamente importante. A gente sai do pensar da minha família, minha casa, minha escola, e você vê o mundo, né? Que é o programa que estamos aqui, né? Estamos um olhar sobre o mundo, que o mundo é muito mais vasto do que os valores da minha família, do meu grupo social. E a gente poder abrir, expandir a consciência, que eu acho que meditação faz. Então, a partir de um movimento de guerra, de irem para a guerra, muitos deles voltaram com o propósito de criar uma cultura de paz, que é como Hiroshima tem até hoje. E não é fácil superar o ressentimento, as mágoas. Pois né? é, isso é mais difícil. Monja, me perguntaram aqui pelo ponto se eu não podia falar um pouco do seu passado jornalístico, porque talvez muita gente não saiba. Eu não tenho muito o que contar. Eu diria que a monja Cohen chegou no jornal e foi fazer uma matéria de polícia. Está errado isso? Está certo, Não, está certo. É o que eu me lembro. Ela foi uma ótima repórter e, em pouquinho tempo, ela se tornou a musa do jornal. Era muito bonita e acabou virando uma repórter perfeita. Eu achava até que ela jamais sairia de jornalismo, mas o mundo dá voltas e ela acabou em Los Angeles, né, São Francisco, e lá entrou no budismo, aos poucos até que mergulhou. Eu acho que isso basta, porque o jornalismo já está muito distante. Se bem que ela trouxe aqui hoje um jornalzinho. Está aqui o jornalzinho que ela até me mostrou, dizendo, olha os velhos tempos aqui. Então, não está de todo afastada do jornal. Não, foi muito importante, porque quando eu entrei no Jornal da Tarde, eu tinha lido muito, eu escrevia muito mais coisas para mim. E o primeiro texto que eu fiz, disseram, reescreve. E eu reescrevi, disseram, não está bom, reescreve. Eu reescrevi, não estava bom. No dia seguinte saiu a matéria, eles falaram para mim, você sabe o que é um lead? Eu falei, não, o que é um lead? Lead é o começo da matéria, para quem não sabe, né? E eu não tinha noção do que era escrever para um jornal. E foi muito importante para mim. Eu acho que tudo que eu escrevo agora, os livros que eu escrevo, tem todo esse cunho, esse selo do Jornal da Tarde, das pessoas que me formaram como ser capaz de escrever, de descrever a realidade sem dar mesmo muito palpite. E você entrou num jornal que era revolucionário. Ele estava quebrando tabus. Ele já não... A reportagem é que fazia a página e não se submetia a fórmulas já pré-desenhadas. Então, a reportagem era lida pelo editor, as fotos escolhidas, e aí criava-se um título, e era um jornal muito atraente, muito atrativo, né? O mundo deu um salto nessa época que tem repercussões até hoje. É verdade. E voltando aqui para o nosso
tema. Para o nosso tema. Nós estávamos falando agora do Japão e China, mas sobrou aí um aspecto que eu acho muito interessante, que é, então, o campo próprio do budismo, que é trabalhar para a paz. Tem um monge vietnamita, chama Thich Nhat Hanh, que é um daqueles que não se queimou em praça pública, mas que continua trabalhando pela paz, e que ele sempre diz que é muito importante nós criarmos essa cultura de paz. É a transformação de uma cultura de violência numa cultura de paz. Ele usa uma palavra que eu gosto muito, que é interser. Em vez de eu sou, tu eres, ele é, saber que nós interagimos o tempo todo, só existimos em relação a outros seres, não só humanos, como a natureza e a vida da Terra. Eu intersou, tu Ele verbo. É interessante fazer disso um verbo, que é uma mudança de olhar, de perspectiva para a realidade. Não tem mais um eu separado. E eles, durante a Guerra do Vietnã, uma vez um soldado americano, o amigo dele viu uma criancinha chorando, ele pegou essa criancinha no colo e quando abriu a fralda tinha uma bomba e o amigo morreu. Olha. E ele ficou com muita raiva. Quando chegaram os alimentos, ele encheu de pólvora, jogou no meio de uma cidade, as crianças vieram e comeram os alimentos com pólvora e começaram a morrer de uma forma muito dramática. E ele nunca pôde se esquecer disso. E ele vai encontrar com esse monge e diz: o que eu faço? Eu não consigo dormir. À noite eu vejo aquelas crianças, fico desesperado, como eu faço? Diz assim: adote crianças. Lá atrás você não pode mais voltar. Você não pode apagar aquilo que foi feito, mas o que você pode fazer agora com isso? Como que você recupera crianças que estão abandonadas? Então, são soluções assim que o budismo procura dar. Não há milagres da morte vir à vida outra vez, mas como que você pode recuperar situações que não são benéficas. Em Nova York tem um monge, Bernie Glassman. Ele tinha uma sala de meditação num bairro muito elegante, que tratava de uma elite de Nova York, e tinha o padeiro que vinha todas as manhãs, e ele começa a conversar com esse padeiro que morava numa área muito violenta, e ele resolve que vende tudo, vai morar nessa área e vai trabalhar com moradores de rua. Então ele faz retiros em rua, ele fica uma semana morando na rua como morador. Esse é um jubu? É um jubu, ele era judeu, de uma família tradicionalmente judia, que se tornou um monge budista e que criou um movimento. Ele até se afastou da nossa ordem japonesa, dizendo que na própria ordem japonesa há discriminações com mulheres, que há discriminações da maneira de se interpretar o budismo dentro de uma tradição que ficou muito apegada a certas regras antigas e que ele não participaria disso. Ele cria o que chama Zen Peacemaker Order, que funciona no mundo todo. Ele vai testemunhar em lugares de grande sofrimento, ouvir com essas pessoas, porque ele acha importante que as pessoas falem das suas dores, que elas ponham para fora, que elas não fiquem escondendo aquilo que sofreram em áreas de genocídio, como Ruanda, onde ele vai também em Auschwitz. Em Auschwitz, uma vez, eles foram um grupo muito grande e tinha um neto de um soldado nazista que ele dizia: eu preciso entender meu avô. Como que meu avô fez isso? E ele foi lá para resgatar a memória familiar desse avô que era um criminoso e que ele precisava entender: eu sou neto deste ser humano. E junto com todos chorou e orou pelo nome de todos que morreram em Auschwitz. Então tem movimentos muito interessantes e Thich Nhat Hanh, ele diz: se falamos de budismo, falamos em engajamento social. O próprio Buda, na sua época, ele recebe dentro da comunidade pessoas de todas as castas e inclusive aqueles das não castas, os chamados intocáveis, os párias. Ele acolhe no mesmo nível dos reis. Então ele fez um movimento social muito importante na Índia, aquela divisão muito firme das castas, que é impossível misturar-se, e ele diz: não, aqui na minha ordem não. Aqueles que praticam, eles são tão brahmanes, porque o brahmane seria o topo da pirâmide social, como é a sua vida, a sua prática, seus pensamentos, a sua maneira de se conduzir no mundo, e não por ser filho de um brahmane, que é uma coisa interessante de se pensar. Monja, a gente teria que ter vários programas desse para não esgotar tudo que você poderia nos contar, mas para saber um pouco mais. Nós chegamos ao fim, infelizmente. Um Olhar sobre o Mundo termina aqui. Eu quero agradecer muito a bondade da Monja Coen de ter vindo aqui, pelo reencontro que tivemos, há muito tempo nós não nos víamos. E Um Olhar sobre o Mundo volta
na próxima segunda-feira, depois de conversa com Roseanne Kennedy. Até lá!